Sim, é possível monetizar um canal no YouTube feito com inteligência artificial, um canal em que você não vai aparecer, um canal faceless, um canal dark. Eu vou te mostrar aqui o que você tem que observar para ser aprovado no programa de parcerias do YouTube. Para de cometer todos os erros que essas pessoas estão cometendo e perdem inclusive as suas contas, perdem seus canais, perdem dinheiro. Existe sim um jeito que o YouTube pode aprovar. Eu vou te mostrar aqui um passo a passo e algumas coisas que você tem que observar para ter o seu canal com uma chance bem maior de ser aprovado no programa de parcerias do YouTube e ganhar dinheiro com os seus vídeos. É bem provável que você já tenha se deparado com vários canais criados por inteligência artificial. Você mesmo tem feito os seus canais e não consegue ser aprovado, não consegue viralizar, não consegue ter resultado. O YouTube está escondendo os seus vídeos. Só que tá todo mundo dizendo para você que isso é muito fácil, é muito simples. Eu vou te mostrar qual é o caminho que você tem que seguir para não ser escondido dentro do YouTube, alcançar milhares de visualizações e ganhar dinheiro com seus vídeos. Provavelmente você já se deparou com esse tipo de canal aqui, com essas histórias de frutas, e praticamente todos esses canais parecem mais do mesmo, porque todos os personagens têm as mesmas caras, os mesmos estilos, as mesmas vozes. Isso também vale para esses canais de histórias emocionantes, tanto em shorts quanto em vídeos longos. Parece que todos os elementos, todos os personagens, tudo que é criado, inclusive o roteiro, o título, tudo é mais do mesmo. E esse é o problema que muita gente tem cometido. E o algoritmo do YouTube não tem jeito de te enganar. Ele vai perceber e sabe, inclusive, detectar quais foram as ferramentas usadas. E olha, todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas de inteligência artificial que você tem. Milhares de pessoas e milhões de canais sendo criados todos os dias, usando as mesmas ferramentas, os mesmos recursos, as mesmas vozes, e essas inteligências artificiais, elas nem são tão inteligentes assim. Todos os personagens, todas as pessoas que aparecem ali têm a mesma cara, os cenários são os mesmos, tudo é muito igual. E é lógico, o algoritmo do YouTube encontra e vê mais do mesmo, não tem jeito de monetizar desse jeito. Agora, como que você vai escapar desse processo de mais do mesmo, de tudo sempre igual? Eu vou separar aqui em 7 elementos, 7 coisas que você tem que observar. É lógico, precisa elaborar bem mais do que eu vou te mostrar aqui, mas você vai entender o caminho que eu quero percorrer aqui com você. A primeira coisa que você tem que observar: não seja preguiçoso. Para de preguiça na hora de usar essas ferramentas de inteligência artificial. Se você dedicar um pouquinho mais de tempo para elaborar os seus personagens, para aprimorar os seus roteiros, melhorar a qualidade das suas imagens, as transições, as edições de vídeos, inclusive dando características e elementos específicos para aquele conteúdo que você vai criar, essa inteligência artificial vai te dar personagens diferentes, vozes diferentes, elementos visuais diferentes e processos de edições também diferentes. É lógico, você vai precisar de um pouco mais de tempo, não é só escrever um prompt. Se você está nessa fase de escrever um prompt, extrair aquelas imagens ou os vídeos que são gerados com as vozes do jeito que elas estão e simplesmente coloca numa linha de montagem, encaixa peças atrás de peças e depois simplesmente renderiza e sobe o vídeo de qualquer jeito, não tem como monetizar mesmo. Você está simplesmente criando conteúdo em massa e o YouTube não quer esse tipo de coisa. Por isso, chega de usar aqueles padrões de imagens, de vídeos, de elementos gráficos que são gerados pela inteligência artificial. Esses modelos vão ser sempre os mesmos. Isso também vale para aquelas ferramentas de geração de voz. Praticamente todo mundo usa o Eleven Labs ou aquela ferramenta de inteligência artificial de voz do CapCut ou de qualquer outro editor de vídeo. É sempre as mesmas vozes, sempre com a mesma entonação, com o mesmo estilo. Você sabia que dá para criar e elaborar uma voz gerada por inteligência artificial com a sua voz, com o seu timbre? Só essa pequena diferença já vai ser suficiente para você se destacar de algum jeito frente a todos os outros que existem. Agora, o ideal mesmo seria você usar sua própria voz, a sua voz humana, sem passar por um processamento de inteligência artificial. E se você não consegue fazer isso, encontra alguém, algum amigo, um familiar, um parente que consegue elaborar e falar e gravar essas vozes para os seus vídeos. Isso vai dar um toque humano. Quanto mais toques humanos você conseguir oferecer dentro dos seus vídeos, melhor. Por isso que eu falei para você dedicar um pouquinho mais de tempo, largar de preguiça para elaborar também os seus personagens, as suas histórias, os seus elementos. E aqui vale, eu vou destacar como um segundo ponto,
sobre preguiça também, mas é algo muito comum que as pessoas têm feito com inteligência artificial, que são aqueles conteúdos slideshow ou de apresentação de imagem estática, onde a única coisa que muda é a narração, o conteúdo ou o elemento. Você já viu isso, aqueles canais de oração ou motivacionais. Esses conteúdos já foram banidos do YouTube, sei lá, em 2018, se não me engano. O YouTube não quer esse tipo de conteúdo estático, por isso dedica um pouco mais de tempo também para ilustrar os seus vídeos. Não faça conteúdos de pura leitura e texto na tela, ou só de leitura de conteúdo, ou só de oração, ou só de contação de história. O YouTube é uma plataforma de vídeo. Ele não quer imagem estática. Se você quer produzir só o áudio e acha que o áudio é interessante, relevante, sei lá, conteúdo relaxante ou coisa do tipo, vai para outra plataforma, vai para outro lugar. O YouTube é um lugar de vídeo. Então ilustre os seus conteúdos com vídeos. Eu sei, você vai dizer e vai ter gente aparecendo aqui nos comentários dizendo o seguinte, mas o meu conteúdo é para a pessoa só ouvir, ela não precisa assistir de fato, porque o conteúdo é para ela escutar, para ajudar essa pessoa a dormir, sei lá, com chuva, som de chuva, música relaxante, coisas do tipo. Olha, sinceramente, não gasta seu esforço nesse tipo de conteúdo porque a chance de você conseguir ser monetizado com isso é praticamente zero. O YouTube é uma plataforma de vídeo. Terceira coisa, revise e transforme os seus roteiros criados pelo ChatGPT. Se você simplesmente vai lá no ChatGPT, no Gemini ou qualquer outra inteligência artificial desse tipo, escreve um prompt e fala, crie uma história desse jeito. Calma, um adendo aqui e um parêntese sobre isso que eu vou falar. Existem prompts, e eu sei, você já deve ter até comprado esses prompts, que são PDFs inteiros que ensinam ou treinam as inteligências artificiais para elas serem um pouco mais criativas, ou então você consegue adicionar ali os seus toques e os elementos que você quer que sejam adicionados na história. Então não é simplesmente uma linha ou duas de comando dizendo escreva para mim uma história emocionante. Eu sei, mas a questão é que todo mundo está fazendo exatamente a mesma coisa que você. Você acha que você foi o único que descobriu essa possibilidade? Você acha que foi o único a comprar esse tipo de PDF? Ou então esses prompts que foram elaborados para dar mais criatividade e inteligência para as ferramentas de inteligência artificial? De fato, não. Então você está fazendo mais do mesmo. Coloca ali um toque humano, elabora um pouco mais esse recurso, esse conteúdo. Eu escrevi assim, olha, a inteligência artificial ela tem que ser um rascunho dos seus roteiros, das suas histórias, dos seus processos criativos. Elas podem ser um brainstorm para te ajudar a ter mais ideias e elaborar e aprofundar mais o seu conteúdo. Se você conseguir dar um toque mais humano, passar ali as suas características, as suas experiências pessoais, dar o seu tom, o seu estilo, a sua personalidade para esses conteúdos, isso vai tornar os seus vídeos únicos, porque senão você está simplesmente replicando as coisas. Isso entra lá no primeiro tópico que eu falei de deixa de preguiça para criar seus conteúdos. Por favor, se você for ficar de preguiça só nesses 3 primeiros passos aqui, é lógico que você já desistiu, já abandonou meu vídeo e tá de hate aqui embaixo. Eu quero te ajudar a monetizar o seu canal usando inteligência artificial. Se você tá em dúvida se pode, se não pode, vou deixar outros links e referências aqui embaixo na descrição. E eu tô aqui para te ajudar a dominar o YouTube, então já clica no botão de inscrever-se, porque só essas 3 dicas aqui já foram fundamentais. Agora, quem chegou nesse ponto do vídeo vai ouvir o que realmente vai fazer diferença para você conseguir monetizar, especialmente o 6º e o 7º ponto, mas nós estamos no 4º agora. Fica comigo até o final para você entender todo esse processo. 4º, não crie conteúdo em massa. Olha, esse aqui é o principal erro. De verdade, esse aqui é o erro fatal para canais que usam inteligência artificial para criar conteúdo. Criam conteúdos em massa. É aquele volume gigantesco de vídeos e de shorts. Canais que publicam 3, 4, 5, 10 shorts todos os dias. Vídeos longos, 2, 3, 4, 5 vídeos longos todos os dias ou até mais. Eu conheço criadores de conteúdo que chegavam a publicar 150 vídeos longos por semana. Isso é um absurdo, isso é desumano, não existe pessoas capazes, humanos capazes de criar conteúdo dessa forma em grande quantidade. Por isso, o algoritmo já consegue identificar que o seu conteúdo é artificial, é produzido em massa. E aí o seu canal vai cair nas regras de spam, conteúdo inautêntico, né, que é o conteúdo não original.
simplesmente pelo volume de vídeos. Seja realista. Um canal humano criado por uma pessoa, ele vai publicar 1, 2 vídeos no máximo por dia. 1, 2, 3 shorts no máximo, todos os dias. Agora, veja o seu nicho, qual é o tópico, o assunto principal do seu canal e tente procurar canais humanos com pessoas criando os seus conteúdos que não façam esses conteúdos por inteligência artificial e veja qual é a frequência de publicação deles. É bem provável que eles publicam 2, 3 vídeos por semana no máximo. Talvez um short todos os dias, um short por dia. Se você conseguir fazer exatamente esse volume, sabe o que vai acontecer? Os 3 primeiros pontos que eu falei para diminuir a sua preguiça na hora de criar conteúdo, vai fazer com que os seus vídeos, mesmo usando inteligência artificial, tenham uma qualidade gigantesca, bem melhor do que os seus concorrentes. Vai ter um toque mais humano, mais natural. E aí, a inteligência artificial do próprio YouTube não vai poder negar a sua monetização, porque você está entregando algo real. Canais no YouTube que são naturais, orgânicos e gerados por pessoas publicam poucas vezes por dia. De vez em quando eu estou olhando aqui para o meu roteiro, porque o meu roteiro é humano. Eu não quero errar. Para você entender exatamente o que precisa fazer. Determine uma frequência realista, uma quantidade de vídeos que é realista para um canal. Você não vai vencer o YouTube no volume, na quantidade, e sim no tempo, na persistência, no planejamento de longo prazo. É isso que vai garantir que você consiga monetizar os seus projetos. Você não vai vencer o YouTube na quantidade. Guardou bem essa palavra? Então, somado a isso, o 5º ponto é: não crie canais em massa. Eu já vi muitos criadores de conteúdo, muitas pessoas aí ensinando sobre ter canal dark feito com inteligência artificial, que dizem para vocês, olha, tenha 4, 5, 10, 15 canais, crie variações, poucas variações dos seus conteúdos para você tentar acertar de algum jeito na quantidade de canais também. Então essas pessoas fazem muito vídeo para um único canal e fazem muitos canais com muitos vídeos. Não crie muitos canais porque isso também não é humano. Humanos, pessoas na sua casa produzindo seus próprios conteúdos, mesmo com inteligência artificial, não fariam tantos canais, não administrariam tantos canais. É impossível. É normal que as pessoas, quando estão começando principalmente, administrem 1, 2 canais simultaneamente. E é lógico, à medida que você pega mais habilidade, consegue criar com maior dinâmica, melhora as suas características e seu estilo de produção de conteúdo, aí sim você pode saltar ali para um 3º, um 4º canal. A persistência não está na quantidade, está na qualidade. Não crie dezenas de canais. Mantenha o seu foco em 1, 2 canais já são suficientes. É longo prazo, tudo no YouTube é a médio e longo prazo. Pare de ser imediatista. Os resultados rápidos e imediatos, a chance de você errar com o algoritmo, cair em alguma diretriz do YouTube, alguma violação de diretriz, é muito grande. Então cuidado para você não cometer esses erros. 6º ponto e o 7º, os 2 agora, são extremamente importantes para garantir a sobrevida e principalmente a análise humana que será feita sobre o seu canal no YouTube. Grave um vídeo de no máximo ali uns 5 minutos, 3 minutos é o ideal, 3 minutos assim é perfeito. Mas se você não conseguir fazer em 3 minutos, faça ele em 5 minutos, apareça no vídeo, você vai aparecer no vídeo, mostrando, se apresentando, dizendo quem você é, de onde você é, o seu nome, a sua idade principalmente, seja maior de 18 anos, por favor. E mostre também os seus processos de criação, de edição dos seus vídeos, as ferramentas que são usadas, os recursos, qual editor de vídeo, qual ferramenta de inteligência artificial que você usa, como que você monta esses conteúdos, como que você adiciona o seu toque, o seu processo, toda vez que vai criar um vídeo novo em um short, como que você sobe esses vídeos, cria suas thumbnails, cria os seus títulos, escreve as suas descrições, faça ali um vídeo mostrando todo o caminho que você percorre até que um vídeo esteja pronto. Quanto mais orgânico, quanto mais transformativo e com muita interação humana, maior a chance do seu canal ser aprovado para monetização. E esse vídeo pode te ajudar nisso, nessa identificação de que o seu conteúdo é orgânico, é natural, é humano, tem transformação, agrega valor. E você vai deixar esse vídeo como não listado.
Você não vai deixar ele como rascunho, não vai deixar ele como privado. Esse vídeo tem que ficar como não listado. O seu público não vai ver, as pessoas não vão ver. Mas ali um funcionário do YouTube, alguém humano do outro lado, ou até mesmo a inteligência artificial do YouTube, vai assistir esse conteúdo, vai ver esse vídeo ali não listado, para saber o que você faz. Isso vai adiantar algumas dores de cabeça. Por quê? Quando o seu canal é penalizado por violar alguma diretriz, nos casos que eu citei, como spam, conteúdo inautêntico, entre outras coisas relacionados a canais que são produzidos em massa, você usa também um vídeo para justificar os seus processos e provar que o seu canal não está violando aquelas diretrizes. Assim você já se adianta nesse processo, uma intervenção humana dentro do seu canal já vai encontrar esse vídeo. E dê um título para esse vídeo exatamente como crio os meus conteúdos neste canal. E assim, você vai escrever também na sua descrição, colocar todas as informações necessárias. E sempre que os seus processos mudarem também, atualize esse vídeo, grave um novo vídeo e coloque ele como não listado. Isso vai passar sinais para o algoritmo e para uma intervenção humana dentro do seu canal de que você realmente, ou melhor, que tem você realmente por trás das câmeras, ou por trás de todos os processos de elaboração daquele conteúdo. Ou seja, o seu canal tem uma chance de passar mais pelo crivo de conteúdo humano, se a gente pode dizer dessa forma. E o sétimo ponto também extremamente importante. Tenta aparecer um pouco nos seus vídeos, se for possível. Não é nada muito absurdo. Repara, muitos canais que antigamente eram faceless, que não apareciam, o autor, o criador, não mostrava o rosto. Hoje eles tentam mostrar o rosto um pouco, aparecem, a comunidade sabe quem são eles ali do outro lado da câmera. Você não precisa aparecer o tempo todo. Pode aparecer nos últimos segundos do seu vídeo, ou então no meio do conteúdo, se não for vídeo curto, lógico, fazendo ali uma chamada para ação, uma intervenção, dizendo para as pessoas, olha, eu sou o fulano, se inscreve no meu canal, eu sou o criador desse canal e eu gostaria muito que você participasse, comentando aqui embaixo, dizendo a sua opinião, alguma chamada para ação que aumente o engajamento daquele espectador no seu canal. Esse tipo de atuação, o simples fato de você aparecer com a sua voz, com a sua cara dentro do seu vídeo, já quebra qualquer coisa dentro do algoritmo do YouTube que marque o seu conteúdo como inautêntico ou como spam ou como produzido em massa, conteúdo repetitivo, conteúdo reutilizado. Não importa. Você aparecendo ali alguns segundos, indicando outros vídeos do seu canal, seja criativo. E aí, ao aparecer, você dá esse elemento, esse ar de originalidade que faz com que o seu canal tenha maior chance de ser monetizado. E uma dica extra aqui, faça todas as configurações necessárias para alguém saber que o seu canal é real, que tem uma pessoa do outro lado, principalmente interagindo com o seu público, comentando, deixando like, coraçãozinho, visitando os outros canais, assistindo vídeos de outros canais. Isso vai provar que a sua conta está ativa, que você não criou ali uma conta só para alimentar um canal no YouTube. A sua conta também tem um ser humano do outro lado. Isso não é fundamental, mas pelo menos mostra um pouquinho mais de naturalidade, de organicidade, se é que existe essa palavra, o seu conteúdo mais orgânico dentro ali da conta que você criou da Google. Eu já fiz um vídeo detalhado sobre essa questão, inclusive. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela, um falando sobre as regras, porque que o YouTube não quer conteúdo feito totalmente por inteligência artificial, e as coisas que você tem que configurar no seu canal para garantir que o algoritmo saiba que tem um ser humano do outro lado, além de tudo isso que eu falei nesse vídeo. Se você quiser acrescentar alguma coisa, a área de comentários está aberta, já clica no botão de inscrever-se. Eu espero você nestes vídeos. Até a próxima!